Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, que onde a agonia do vazio, pedra, fortificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no outro já pressentes tuas chagas, eu te abro e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, soldado que te traz voz de visão. Sou pequena ovelha, aterrorizada, a negação. Vou a vida e tomo pela tua mão, que te levarei onde não queres ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, contarão o céu. Vou a vida e tomo pela tua mão, que te levarei aonde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele lavou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Vem que te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra. Vem que te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma atividade espírita. Então, vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, que nos ampare, que a equipe espiritual possa visitar nossos lares, envolver aqueles com quem convivemos, com quem estamos passando esses dias nessa atual existência, e também abençoar o mundo espiritual, que muitas vezes alguns espíritos nos acompanham na nossa casa, né?
que então esse tratamento, essa água fluidificada, essa luz de Deus possa então penetrar nossas mentes, nossos corpos e atender-nos pela misericórdia de Deus. Hoje, dando continuidade a este livro maravilhoso que é o Personagens da Boa Nova, e quem quiser aprofundar os temas, aqui está, né, essa obra maravilhosa do Chico, que é o Boa Nova, com todas as conversas dos diálogos que o Evangelho no Novo Testamento não pôde registrar, mas que aqui tem minúcias, né, coisa assim bem interessante, bem próxima de Jesus e dos nossos amigos. Então é a continuidade do Evangelho. Então hoje nós vamos falar de Pedro. Pedro, quem é esse arquétipo, né? Quem foi este homem? E a primeira coisa que nós propomos é desconstruir a ideia de santos. Pedro não nasceu santo, Maria de Magdala não nasceu santa, né? Todos ali eram humanos, como a gente, né? Com as mesmas dificuldades, com os mesmos preconceitos, a mesma ignorância. Então, qual era a diferença? A diferença foi o nível de vontade de transformação moral a partir do encontro com Jesus. Ah, mas eles eram planejados. Eram, mas nós também somos. Então, quando nós lemos os personagens, quando nós lemos o Evangelho, é a nossa vida que está ali, né? Não é só a vida deles há 2000 anos. Porque nós temos que pegar o Evangelho e trazer para os dias de hoje. E nunca foi tão necessário o Evangelho como esses dias que a gente tem vivido na nossa terra inteira, né? Não só no nosso país. Então, quem era Pedro? Pedro foi o escolhido para ser a cabeça dos discípulos. E ele se sentia tão inseguro, ele dizia assim, por que será que Jesus me chama de cabeça, né? E a palavra significa pedra, né, em grego. E aí então ele diz assim, será que é porque eu tenho a cabeça dura? Então eles tinham as mesmas dúvidas que a gente, dúvidas simples e dúvidas profundas de ordem moral. Ele não entendia o que Jesus queria com ele, onde é que... Então, nessa convivência de 3 anos, ele vai ver lá no final, né, após negar 3 vezes, que ele não tinha passado nos testes. E aí então a gente pode dizer que Pedro, ele era simples, ele era ingênuo, mas era meio torrão, né? E ele não tinha preconceito, não tinha... quando fazia perguntas para Jesus, ele ficava bem à vontade. E Pedro foi um dos discípulos que mais colaborou para que a gente tivesse os nossos ensinamentos escritos no Evangelho, porque Jesus fazia as explanações em cima de ações e de perguntas dos discípulos. Por que Jesus então teve uma equipe humana bem precária como nós? Porque se fossem almas nobres não iam fazer perguntas do nível que eles fizeram, que é aquelas que nós precisamos ouvir. Então ele passa a sua vida ali por Cafarnaum, né? Ali na terra simples, bonita, produtiva. E Jesus vivia na casa, passava pela casa de Pedro, hospedava-se lá, tem aquela passagem que ele cura a sogra de Pedro. Então Pedro era casado, tinha filhos, era um pescador, era sócio, né, do André, seu irmão, e dos pais de Tiago e João. Então ele tinha ali a sua vida, cuidava da sua família, da sua subsistência, estava como todos nós, de certa forma, acomodados. Aí, então, a gente pode dizer que existe um Pedro antes de Jesus, de conhecer Jesus, quando ele conhece Jesus, e uma outra fase que seria a partir de quando Jesus é crucificado, porque aí ele entende qual é o papel dele e assume, né, aí essa direção dessa equipe. Então, nós vamos ver que Pedro tinha as dificuldades como nós. E ele, então, chamava Pedro Bar Jonas, por quê? Filho de Jonas, né? E como ele era, assim, um pai de família normal, ele também não acreditava muito, não. Então, quando ele foi conhecer Jesus, né? O que aconteceu? Ele foi conhecer Jesus igual qualquer outro judeu. O que será que esse homem vai falar, né? O que será que ele tem de interessante, com muita curiosidade, com muita descrença?
Mas o que aconteceu quando ele foi ouvir a primeira pregação de Jesus? Ele simplesmente descobriu que ele reencontrou o Mestre. Então foi amor à primeira vista e nunca mais deixou Jesus, né? A gente sabe que Tiago, João e Pedro conviviam com Jesus diariamente. Então ele só volta a pescar nas madrugadas para a subsistência da família e para ajudar aqueles que estavam caminhando com eles. Ele se dedica de uma certa forma completa à companhia de Jesus. Tanto que quando Jesus é crucificado, a gente vê na literatura a saudade que Pedro sentia do amigo que estava sempre presente. E a gente sabe que Jesus um ser alegre, feliz. Então enchia a casa de Pedro de alegria, de amor. E aí então quando ele ouve, ele pensava assim, mas da onde será que eu conheço, né? Da onde? Igual a gente, porque as reencarnações, os encontros espirituais, as programações, não existe nada aleatório, né? Tudo há um encadeamento, há uma programação das nossas existências. E aí então, o Pedro conheceu, gostou muito, se apaixonou por Jesus, mas continuou com a pescaria dele. E um dia ele estava com o irmão dele, o André, e Jesus chegou e fala essa frase que nós acabamos de ouvir, né? Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Então essa frase, né, ela é para Pedro e então segue aí o nosso grande líder. E a gente pode dizer que ele tinha algumas características. Ele era um líder, ele era um mediador, ele era uma referência cristã, né? E ele era um porta-voz. 4 características bem diferenciadas dos outros. Os outros arquétipos oferecem outras características, outro aprendizado para nós. Mas o Pedro era um trabalhador espírita, dirigente da Federação Espírita Brasileira, né? Como a gente estaria hoje, mais ou menos. Então ele tinha aquele olhar do todo. Ele preservava a obra. Qual era a obra? O cristianismo. Ele sempre colocou o cristianismo, o trabalho, acima de qualquer briga, de qualquer confusão, de qualquer desavença. Então ele era aquele conciliador. E por que ele fazia isso? Porque Jesus põe para ele, né, essa condição de ser aí. E ele tinha algumas dificuldades, porque às vezes ele se sentia meio fora da idade dos outros, os outros eram mais jovens. Então no livro Boa Nova a gente vai ver as angústias do Pedro para dar conta dessa tarefa. Vou dizer uma coisa, eram angústias bem humanas mesmo, bem parecidas com a gente, né? Então, quando ele passa a conhecer Jesus, ele deixa essa primeira fase e passa para a segunda fase. E que fase é essa? Igual a gente quando conhece o Espiritismo, né? O Evangelho. Você mal falava de Deus, não fazia prece, não fazia oração, às vezes você não fazia nem o que era Evangelho no lar, aí você começa a ajudar aqui, ajudar ali, mas aí essa mudança exterior, depois vem uma mudança interior, que é uma transformação moral. E foi isso que aconteceu com Pedro na segunda fase. Ele vai renascer, ressurgir um novo homem. E olha, o pobre sofreu. Por quê? Porque ele não era tímido para fazer perguntas. Então ele fazia perguntas e Jesus aproveitava os erros que ele expunha ou falava as suas dores para ensinar os outros discípulos. Porque todos tiveram diálogos com Jesus, a gente vai ver no livro Boa Nova. Todos dialogaram com Jesus as suas angústias. Mas a de Pedro era as mais comuns entre nós. Então, nessa intimidade que ele tinha, ele ficava muito à vontade. Então a gente vai ver que o Pedro era aquele amigo frequente. Então ele está presente na transfiguração no Monte Tabor, que é onde materializa Elias e Moisés, né? E que lá fica o ensinamento da reencarnação, um princípio básico da doutrina espírita. Então, quem estava lá? Né? De novo, o Tiago, João e Pedro, André e João. São esses que acompanhavam Jesus. E Jesus fala para eles não contarem nada, só depois que ele fosse crucificado é que eles iriam divulgar. Então eles redigem e divulgam aí essa transfiguração no Tabor. A outra também que é interessante, e é interessante porque na transfiguração o Pedro fica deslumbrado, porque Jesus vira um sol, uma estrela. E ele vê os 2 ídolos do judaísmo ali, né?
que é Elias e Moisés, disse, Senhor, vamos ficar aqui, a gente não vai mais descer não, aqui está maravilhoso, né? Igual a gente quando muitas vezes vê o mundo espiritual e fica pensando que como é bom lá, né? E interessante nas obras que a gente lê. E o segundo momento que nós vamos ver também, que é muito próprio de Jesus, que são poucos os convidados para estar com ele, de novo os 3 estão lá, é no drama da vigília, porque Jesus, um pouco antes de ser crucificado, eles já estavam a caminho, ele diz assim, vocês 3 ficam aí observando, olhando e cuidando, que eu vou fazer uma oração. E quando Jesus vai, quando volta, os 3 estão dormindo, roncando lá, né? E aí Jesus diz aquela célebre frase, nenhum de vocês, nem numa hora pudeste velar comigo. De novo, o Pedro nos dá um registro de um grande ensinamento. Uma hora velar comigo, não é? Significa, nenhuma existência você vai acordar e aprender os meus ensinos? Será que você, na existência passada, ouviu, não fez nada, agora você está ouvindo e não vai fazer nada de novo? Não vai acordar, né? Vai dormir de novo? Então, é assim que a gente pega o Evangelho lá e põe na nossa vida atual. Que transformação você vai fazer com esse conhecimento? Então, essa permeia aí os diálogos, né? São as nossas dificuldades. E aí, nós vamos então ver que ele, quando ele diz assim, Jesus pergunta para ele, quem diz que eu sou? Ele diz, o Senhor é o Filho de Deus, Cristo, né? O nosso Messias. Aí Jesus, bem-aventurado és, Simão, Filho de Deus. Em seguida, Jesus pergunta de novo e ele responde uma pergunta nada a ver. E aí Jesus, de que é isso, Pedro? Não é, você uma hora é um instrumento do bem, do amor e da paz. Outra hora você é um instrumento das trevas, dos espíritos inferiores, né? Então, igualzinho a gente não é assim. Uma hora a gente está lá no alto, outra hora a gente está lá embaixo. Pedro tinha essas dificuldades e Jesus aproveitava exatamente esse arquétipo, esse perfil e trabalhava com os outros. Porque veja a gente com Covid, né? A gente fala, mas morrer, né? Se a gente tiver Covid, Deus chamar, a gente vai. Deus me livre, não dá não. Ainda tem tanta coisa para fazer, não pode. Então, a gente se contradiz no nosso conhecimento, a gente se contradiz na nossa fé, a gente se contradiz na nossa coragem, igualzinho Pedro, né? Porque eles não tiveram Covid, mas tiveram os leões, tiveram as tochas de fogo, né? Era o vírus deles que levava, que saía e não voltava para casa. Então, nós vivemos agora um momento da coragem da fé dos discípulos. Por isso que a gente faz essa série, para a gente ler, para a gente estudar, para a gente se encorajar, né? E eles não se arrependeram, se doaram, viveram, estão aí hoje ministrando, né, os ensinamentos, reencarnando e sendo luz no mundo, né, permitindo que a gente aprenda mais. E quando então Jesus é agredido pelo centurião, o que o Pedro faz? Tira a espada e corta. Então, ele também era da violência, né? Aquela violência que às vezes a gente também expressa dentro de nós, às vezes na voz, às vezes na ação mesmo, às vezes uma descompostura. É um perfil, né? É uma presença que nós temos e que eles tinham. A diferença é que eles trabalharam por uma força do momento, igualzinho a gente vive hoje, como a gente diz no Livro dos Espíritos, pela força das coisas, ou vai, né? E aí então, o que acontece? Outro ensinamento muito interessante que Pedro deixa para nós é o do perdão, que até hoje a gente tem dificuldade, que é os 70 vezes, 7 vezes, e que Jesus vai mostrar que na verdade são diversas vezes, tantas quantas forem necessárias, né? Inclusive várias existências, se for preciso. E aí, nesse ensinamento, Jesus de novo deixa uma frasezinha para a gente meditar. Ele fala assim, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Por quê? Porque o Pedro, ele ficava muito triste, que ele não conseguia dar conta da evolução, do progresso. Igual a gente, quando, puxa vida, eu estudo, eu leio, mas eu ainda não consigo, né? Eu não consigo mudar esse meu homem velho,
tornar-se um novo homem, um homem que aceita o novo, né? Porque qual é a nossa dificuldade? A gente tem muita dificuldade de aceitar um novo jeito de viver, um novo jeito de ser, né? Um novo jeito de aprender. Nós temos nossas barreiras, e eles também tinham, eles sempre foram judeus, tinha a lei de Moisés. Para que agora essa mudança toda, né? Tanto que Pedro faz uma pergunta para Jesus: Senhor, é o seguinte, né? A gente largou tudo, nossos peixes, nossos barcos, a gente está te seguindo, que vantagem a gente vai levar nisso? E aí então, né, Jesus conversa com ele de novo, falando da necessidade, né, de caminhar, progredir, seguir e fazer sempre o progresso. E Jesus não responde quais seriam as vantagens. É igual quando a pessoa chega para a gente: mas eu sou médico, o que eu vou fazer com essa mediunidade? Por que eu vejo espírito? O que eu tenho a ver com isso? Né? Eu não quero saber de espírito. Então, é a mesma pergunta de Pedro. Mas acontece que tem um planejamento, nasceu médium, né? Agora os espíritos estão... mas agora nem mediúnica tem. Pois é, não tem mais mediúnica como tinha antes, então não tem mais educação mediúnica. Então agora vai ter que educar sozinho, aprender sozinho, falar com os espíritos. Então é preciso, igual chegou a hora para Pedro e para os discípulos, está chegando a nossa também. A nossa de sermos autodidatas. Quantos espíritas a gente sabe que aprenderam o espiritismo sozinhos? Não tinha centro espírita. Eles aprendiam, e eram médios, falavam com os espíritos. Ivone Pereira não tinha centro espírita para ela na época. E muito menos livros traduzidos, também não tinha. Tinha o Evangelho, que era o único livro que se encontra. Lembra quando o Divaldo fala da dificuldade que ele teve para encontrar uma obra básica? Alguém teve que doar para ele um livro, o único livro que a pessoa tinha. Então, nós temos todo esse manancial para a gente seguir. E os discípulos tinham Jesus algumas horas, né? Porque ele atendia o povo. E há uma pergunta muito interessante do Pedro, porque ele era muito preconceituoso, principalmente com as mulheres de má vida, como eles chamavam. Ele diz assim: Senhor, olha, eu acho muito legal, gosto muito das curas, mas eu estou muito preocupado com o Senhor. O Senhor fica andando aí com essas meretriz, com esse povo, o que é que os judeus não vão falar da gente? E aí Jesus põe o Pedro no lugar. Mas ele não põe o Pedro no lugar, ele põe toda a terra no lugar, mostrando que todos somos filhos de Deus. Todos temos que exercer a fraternidade e vencer os nossos preconceitos. Então, não só isso, mas em relação a muita coisa. Esses eram os preconceitos da época, dos judeus. Nós temos os nossos hoje atuais, né? Bem diferenciados, mas que também exigem de nós um passo a mais. E uma característica do Pedro como mediador e líder, né? Ele era muito amigo de Paulo. E Paulo, a gente sabe, já foi falado aqui, que o povo tinha medo de Paulo, porque esse aí foi que começou a matar os cristãos, vai matar a gente também. Então, quando ele chega na Casa do Caminho em Jerusalém, Paulo era para ser recebido. Então, quem que fica com a bananosa na mão? O Pedro. Porque era ele que... Você vai receber esse homem aqui, ele matou quantos cristãos? Vai matar a gente também. Ele está fingindo, não é verdadeiro. E o Pedro vai e ajusta a situação, que está lá direitinho no livro Paulo e Estevão, toda essa história dos cristãos, do cristianismo e das cartas, né? E a gente vai ver. E aí então ele se torna amigo, eles passam vários momentos juntos. E tem uma história no livro Paulo e Estevão, que o Pedro ele sai de onde ele estava e vai para Jerusalém com a família. E o Paulo então passa lá uma semana, 15 dias procurando uma casa, imobiliando, ajeitando para quando o amigo dele chegasse, está tudo pronto. Então eram amigos de verdade, né? Quem é que vai largar todas essas coisas, vai atrás de uma casa, mobiliar uma casa, ajeitar para receber um irmão. Então existia entre eles de fato um amor fraternal que é aprendido com a vivência do cristianismo. E outras brigas que eles tinham e que Pedro tinha sobre a circuncisão, porque Paulo era muito judeu, né? Porque Tiago era muito judeu. E Paulo queria dizer que não tinha que fazer circuncisão. Cristão, por que não, né? Não, mas não tinha. Então Pedro que entrava nos conflitos e mediava, ajeitava, ajustava.
Então, se a gente deve um cristianismo íntegro, escrito, bonitinho, modelo de Casa do Caminho, um modelo de centro espírita, um modelo de igreja, né? A gente vai ver lá no livro Paulo Estevam, a gente deve a Pedro. Ah, mas ele não era intuído, mas ele era obediente. Então, lá no livro Paulo Estevam, a gente vai ver que várias vezes ele saía à noite na varanda para chorar, porque ele se sentia só, se sentia desamparado, se sentia só resolvendo confusão, briga. Né? Então, não é porque estavam ali no cristianismo nascente que era tudo amor, paz e alegria. Não. Um chegava com os ranços da sua religião, o outro chegava com as suas confusões e queria mudar ali, né? Igual quando às vezes a pessoa chega na casa espírita e quer mudar ali as regras, mudar tudo, mudar não sei o quê, trazendo a sua cultura. E no centro espírita não há isso, como não havia na Casa do Caminho, né? Então lá se tratava dos doentes, falava do evangelho e impunha-se as mãos para curar. Era esse o trabalho. Mas, então, vai passando tudo isso e o nosso Pedro querido nos deixa 2 epístolas. A primeira e a segunda já quase próximo de morrer. E ele era muito preocupado, igual Kardec era preocupado com o futuro do espiritismo e que os espíritas iam fazer do espiritismo, o Pedro também. Então, na primeira carta ele diz assim: exorto os cristãos a viverem no espírito de caridade e a praticarem as virtudes cristãs. Então, ele aconselha os fiéis e pastores. Então, a gente vê que era como se tivesse falado: olha, eu aconselho vocês a ler o Conduta Espírita, tá? Né? Não desvia não sai do caminho. É isso que ele estava fazendo, o cuidado para que as pessoas não começassem a introduzir o que não era cristianismo, o que não era falas de Jesus e viver aquilo, né? E a segunda também é muito interessante, por quê? Porque ele vai dizer das épocas de muitas contestações, porque o que acontecia? O povo dizia assim: o teu Cristo, o teu mestre não falou que ia voltar? Já deu 1 ano e ele não voltou, já deu 50 dias e ele não voltou. Isso sempre aconteceu. Até hoje o povo está aí esperando Jesus voltar, né? Eu dizia, quando alguém pergunta para ele nunca foi, como é que ele vai voltar? Como que pode? Jesus nunca nos abandonou, sempre está conosco. Então ele dizia assim, Pedro reafirma aos cristãos a necessidade, o cultivo das virtudes, mesmo em meio à iniquidade de tantos. Vê, não parece com a gente, né? A gente toda vez, vamos nos esforçarmos para ser melhores hoje do que ontem. Porque nunca existiu tanta gente para colocar coisa na nossa cabeça. E não é só pessoas, é espíritos inferiores que querem que a gente desista, que a gente se mate, que a gente fique mal-humorado, que a gente fale mal dos outros. Então, as virtudes diminui os teus vícios para ver se você consegue elevar o padrão e conseguir, né, sobreviver a toda essa presença materialista e essa dificuldade para implantar o reino de Deus na terra. E para encerrar, a gente conta aquele caso interessante da prisão de Pedro, né? O que acontece? O Pedro, para ver como ele já estava quase para morrer, já tinha feito tudo que tinha para fazer, e ele estava lá conversando com Paulo na prisão, batendo papo, falando de Jesus, falando de Maria, e o guarda, que tinha as chaves, começou a achar a conversa tão interessante e gostou do Pedro, e disse: eu vou deixar esse homem fugir. Foi lá, facilitou a saída dele, e o Paulo e o Pedro saiu. Quando ele estava lá na Via Ápia, já, opa, estou livre, vou voltar para minha família, vou fazer o que eu tenho que fazer, ele viu uma luz que veio de encontro e passou reto. E ele viu que aquela luz, aquela estrela, era Jesus. Ele disse: Senhor, o que aconteceu? Para onde que o Senhor vai? Né? Por que o Senhor não parou aqui para falar comigo? Ele disse: eu vou lá morrer de novo, porque você abandonou as minhas ovelhas que eu deixei você cuidando. Aí Jesus estava voltando para a prisão para que, ele fala a Pedro, para alimentar lá todos os cristãos que estavam chorando a morte já próxima. Aí o que o Pedro faz? Diz: nossa, não aprendi nada até hoje. Voltou correndo, né? E Jesus desapareceu e ele volta então para a prisão.
Aí ele consola os que estão lá, cantam, né? E se fortalece e é morto. Então é assim que ele termina. E a gente sabe que quando ele vai para o mundo espiritual, Jesus pega, diz, Pedro, olha, está aqui num lugar bonito para ele descansar, né? Diz, olha, está aqui, você está muito cansado, você trabalhou muito, foi difícil, descansa aí, tá? Descansa aí, que eu já estou indo. Ele disse, mas Senhor, peraí, eu passei a vida toda procurando, querendo esse momento ficar com o Senhor já está indo embora. Pedro, enquanto tiver alguém, uma lágrima lá na terra, eu não posso descansar. Ele disse, então se o senhor não vai descansar, eu também não vou. Levantou e vieram os dois para o trabalho, continuando, né? Então é isso aí. O trabalho não cessa, o aprendizado não cessa, continua, e nós temos os nossos modelos, né? Os nossos arquétipos de cristãos verdadeiros. Lembra lá do Evangelho? Qual é o cristão verdadeiro? É aquele que se esforça cada dia, está melhor do que o anterior, né? Então que Jesus nos abençoe, possamos ler o Evangelho, os nossos arquétipos e seguir. Queremos dizer que quinta-feira, dia 15, teremos a história de João Batista, né? O arauto do Cristo, com a nossa amiga Patrícia Barros. Que a gente se vê então quinta-feira, Jesus abençoe. Uma boa noite para todos.